White Online, capítulo 417. Cidade do Sacerdócio. O sol forte brilhava sobre o mar, as ondas calmas batiam no casco do navio e as velas continuavam a bater. Isaac estava sentado no banco de madeira, olhando por cima do corrimão para o mar azul abaixo. Em vários casos, ele viu uma grande sombra movendo-se abaixo deles, mas pensou que fossem baleias devido ao seu formato. Além disso, a sombra era grande demais para ser qualquer outra coisa. No entanto, ele esqueceu uma coisa crucial. Isto era White Online e não na vida real. Isto significa que este mundo contém seres misteriosos nunca antes vistos. Bam! Uma onda poderosa empurrou o navio para o lado e Murphy, assim como outros membros da tripulação, caíram repentinamente após o movimento violento. Estava tremendo incontrolavelmente por todo o navio, e Isaac estava achando difícil permanecer em pé. Estamos sendo atacados, Murphy gritou. Pegue o arpão. Um dos tripulantes correu para dentro e logo voltou com um arpão de mão. O arpão parecia afiado e mortal. O que é aquilo? Isaac perguntou depois de finalmente se estabilizar. A coisa que vai matar nosso atacante. Murphy gritou enquanto olhava para o convés, tentando encontrar a sombra do atacante. Os demais tripulantes controlavam a embarcação, tentando navegar para mais longe, e alguns procuravam o alvo que perseguiam. Neste ponto, Murphy notou uma grande sombra nadando um pouco mais longe. Neste momento, porém, a sombra repentinamente voltou e começou a nadar na direção do navio. Aqui, a voz de Murphy atraiu o tripulante que segurava o arpão. Ele rapidamente correu e apontou o arpão para a enorme sombra. Então, ele usou toda a sua força para apertar o gatilho. Uma lança emergiu do arpão e voou direto para a sombra. Infelizmente, a sombra foi capaz de submergir ainda mais na água, e a lança errou o alvo por uma indicação de metros. Droga! Eles gritaram. Então, o navio foi novamente empurrado e todos perderam o equilíbrio. O arpão voou pelo ar e pousou em algum lugar do convés. Isaac esfregou a cabeça e se levantou depois de ser derrubado. Então, ele viu o arpão caído ao lado de seus pés. Ele o pegou nos braços e olhou por cima do tabuleiro. Enquanto ele olhava para a prancha, a sombra tênue debaixo do mar começou a se revelar. A criatura era um enorme tubarão com dentes afiados e pontiagudos. A barbatana mal aparecia acima da superfície da água e parecia que estava prestes a submergir novamente. Isaac imediatamente mirou e apertou o gatilho com cada centímetro de sua força. O braço que segurava o arpão tremeu e então a lança saiu do cano. Quando a lança caiu no ar, seguiu um caminho direto para o mar. A lança perfurou diretamente o enorme corpo do tubarão e atingiu seu núcleo. Os olhos de Isaac tremeram com a habilidade destrutiva do arpão. Então, o tubarão parou de se mover e a luz diminuiu em seus olhos. Mas então, Isaac sentiu-se puxado em direção ao corpo submerso do tubarão. Isaac bateu os pés no corrimão, tentando evitar cair no mar. Entendi, garoto. Do nada, Murphy agarrou sua camisa e puxou Isaac de volta com uma incrível demonstração de força física. Então, Murphy arrancou o arpão dos braços de Isaac e amarrou o fio da lança com engrenagens mecânicas. Então, as engrenagens começaram a girar e o fio ficou tenso. O grande corpo do tubarão agora se arrastava atrás do navio. Uau! Isaac caiu no convés com visível exaustão. Bom trabalho, garoto. Murphy deu um tapinha no ombro dele e foi verificar se estava tudo bem na tripulação. Depois, todos foram verificar se não havia nenhum dano no navio. Uma hora depois, tudo foi consertado e verificado. Isaac recebeu uma grande quantidade de XP do tubarão e subiu de nível. Seu nível atual era agora 121 e sua classificação estava próxima de 300. Garoto, chegamos. O grito de Murphy veio de dentro de casa. Isaac levantou-se e viu uma cidade ao longe. Ele já podia ver belos edifícios e várias montanhas que abrigavam templos. Logo, o navio estava atracado no porto. Isaac despediu-se dos pescadores e saiu pela escada escorregadia. Depois que seus pés pousaram no porto de madeira, ele viu pescadores e construtores navais de aparência ocupada. No final do porto ficava o caminho de pedra que levava às ruas. O porto ainda era cercado de armazéns, onde se vendia tudo o que os pescadores precisavam, alimentos e equipamentos. Isaac acenou para Murphy e outros. Então, ele saiu do porto pelo caminho de pedra. Segundos depois de chegar às ruas, ele conseguiu ver pessoas vestidas com túnicas e casacos sacerdotais. Além do clima quente, o céu azul brilhante também contribuiu para a beleza do dia. Os edifícios da cidade eram adornados com janelas grossas que davam uma ideia do seu interior. Ao olhar ao redor da cidade, Isaac viu restaurantes, pousadas, hotéis e outros negócios lotados de clientes. Havia 3 grandes montanhas situadas no meio da cidade. Um deles pertencia à facção dos sacerdotes e ao redor da montanha estavam os edifícios pertencentes aos seus sacerdotes. Depois, havia a montanha pertencente às sacerdotisas, e havia edifícios construídos abaixo e no topo da montanha. As montanhas não eram extremamente altas, apenas cerca de 100 metros. Depois, havia a montanha do meio, onde estava situado um templo. Era o templo alto, construído em cores douradas com janelas quadradas adornadas nas paredes. Havia uma escadaria de pedra que conduzia ao topo do edifício, decorada com uma série de pequenas estátuas representando diferentes deuses.
A entrada do templo tinha formato de meia-lua e o pátio era um espaço vazio utilizado para diversos fins. Havia também os portais do reino colocados ao redor do pátio do templo superior. Um deles tinha sombra dourada. Era um portal de reino que levava ao reino de Deus. E os deuses o usavam para entrar na cidade. Isaac parou no meio da rua. Abaixo de seus pés havia o pavimento sólido, e ele ouvia risadas de crianças no ouvido esquerdo e discussões alegres no direito. Acho que será aqui que passarei a maior parte do meu tempo de agora em diante. Talvez seja melhor comprar uma casa nova. Com sua riqueza, Isaac não teve dificuldades em alugar ou comprar uma casa nova. Ele ainda estava alugando o quarto na casa de Bela. Era bem barato comparado aos itens que ele comprava atualmente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.